Queridos, no programa Perfil de hoje eu recebo a professora e escritora Márcia Pinheiro. Márcia, seja bem-vinda ao programa Perfil. Seja bem-vinda ao programa Perfil. E como é que você está se virando nesse momento de confinamento social? Como é que está sendo o seu dia a dia? Boa pergunta. É assim, eu sou uma pessoa que gosto muito de estar em atividade, eu não consigo ficar parada, acho que é hiperatividade, né? Sou hiperativa, eu acho, porque eu tenho que estar sempre em movimento. Então, assim, agora, nesse momento, foi até um momento propício para que eu escrevesse, para que eu colocasse em andamento o livro que a gente vai publicar, né? Então, foi muito bom, apesar da gente achar, assim, muito perigoso, as doenças, as mortes, né? Isso não foi Verdade. uma coisa boa. Mas para que eu escrevesse e eu produzisse, isso foi o momento ideal. Eu consigo realmente todo dia produzir alguma coisa, faço tudo que está coordenado para colocar no livro, né? Então, assim, tem sido muito bom, proveitoso, bem produtivo mesmo os meus dias. Estou aproveitando bem esse momento, né? É bom. Tem pessoas que nesse momento de pandemia não conseguem fazer nada. Tá? Ainda bem que você está conseguindo se organizar nesse momento. Eu fiz um horário de trabalho, né, para poder estar mais organizada e me estabelecer naqueles horários e produzir, né? Como tudo começou, a carreira de escritora? Bem, eu desde pequena que gosto muito de ler, né, pensamentos, reflexões, e eu sempre colecionei, eu sempre escrevi, né, no caderno, porque naquele tempo, né, era assim, eu continuo no caderno. Então, eu procurava sempre copiar, escrever, sempre eu tinha alguma coisa que me chamava a atenção e eu estava buscando. E também eu comecei a escrever aos 14 anos, mais ou menos. Cada namoradinho era que eu pensava que namorava, né? Que a gente naquele tempo não namorava, só Uhum. espiava mesmo. Então, assim, era um flerte, mas eu escrevia, né? Aí eu comecei a escrever. Só que essa obra de adolescente eu acabei perdendo, porque entre muitas idas e vindas ao Rio Grande do Sul, a Fortaleza, Rio Grande do Sul, acabei que perdi as minhas coisas, né? E aí desestimulei, parei de escrever, passei 40 anos sem escrever. E aí agora retornei. Na realidade, tudo começou com um diário. Isso, eu fiz muito diário, você adivinhou? Que Acertou. toda garota adora um diário, né? Para comentar os namoros, as paquerinhas, tudo Eu direitinho. tinha tudo registrado, era uma loucura, eu tinha muitos, muitos mesmo. E aí, a partir dali, eu escrevia, às vezes até no próprio diário mesmo, né? Eu usava e escrevia. Eu escrevi muito na adolescência, mas eu perdi. Aí eu deixei assim, fiquei com um tanto desgostosa, deixei de escrever. Quer dizer, eu passei muito tempo sem escrever. Hoje eu já poderia Mas ter. quem te apresentou? Quem te deu essa ideia de anotar tudo? Ou veio da sua cabeça mesmo, a sua inspiração? Vou começar a anotar tudo. Sempre eu precisei de registros, registrar as coisas, né? Então, porque um dia eu vou procurar isso aqui, vou ler e vou ver onde é que, quando foi que eu adquiri isso aqui. Então, eu tinha a ideia de registro, devido à minha organização, sou uma pessoa bastante organizada, então eu sempre quis registrar as coisas. E esses registros me levaram a curiosidades, a escrever, a guardar. Né? Então era uma coisa assim que para mim era um guardado que ninguém podia mexer. E eu realmente cuidei muito disso, até que eu perdi essa obra, né? Entre muitas mudanças, vai e fica, perdi muitos livros caros, perdi muita coisa, entre idas e vindas ao Rio Grande do Sul. Então, isso não foi muito bom, né? A coisa não é muito positiva. Mas assim, depois eu pensei, não, eu perdi, mas eu posso fazer de novo, né? E aí foi quando eu comecei. Mas você parou de escrever por causa dessa perca? Por ter perdido o diário ou não? Um pouco foi por isso mesmo. Porque assim, poxa, eu perdi tudo que eu tinha escrito. Aí eu fiquei, nossa, recomeçar ou não. Aí perdi o interesse, né? As pessoas perdem o foco. E eu perdi o foco total da escrita nesse período, né? Mas assim, sempre eu tinha vontade. E meu pai tinha um princípio que já veio desde o meu avô, que todo homem precisa escrever um, não, a ordem não é essa, plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Então, meu pai sempre cobrou isso na nossa casa, né? Que alguém deveria escrever um livro. Ele disse, até para mim, um pouco antes de morrer, em 2005, ele disse: minha filha, eu não vou ter tempo para escrever um livro.
e eu não tenho o estudo que você tem, mas você sim, você pode escrever. É como que se ele me desse uma ordem, né, me ordenasse a escrever. E eu parei muito tempo para pensar sobre isso. Eu pensei assim, não, mas eu não tenho tempo para escrever um livro. Trabalho muito, tenho um filho pequeno, não dá. Aí eu disse assim, veja bem o que o senhor está me pedindo, porque eu não vou poder fazer isso. Aí ele disse, vai e vai fazer. Ele foi muito categórico. Aí ficou aquilo na minha cabeça, né? Eu fiquei na responsabilidade, que ele me deixou essa responsabilidade. Em 2014 ele faleceu, em outubro, mas em janeiro eu comecei a escrever, né? Eu queria mostrar alguma coisa para ele, só que não deu mais tempo, né? De eu conseguir passar alguma coisa para ele, do que eu já estava fazendo. Quer dizer, em janeiro de 2015 você já começou a escrever. 2014, é. E ele faleceu em Começou a outubro. escrever, mas não deu tempo de mostrar a ele. É, isso. Mas aí eu não tive, assim, ele estava morando em Minas com meu irmão mais velho e eu em Fortaleza. E eu fui a Minas visitá-lo, foi quando ele faleceu, né? Mas aí ele já não tinha mais condição, já não dava mais para a gente fazer essa interação, tá entendendo? Ele já estava adoentado, tanto é que faleceu, e aí não deu mais, eu não tive mais tempo, assim, de contar com ele para poder ele ver o que eu estava fazendo. Mas aí depois que ele faleceu, aí eu tinha certeza que eu tinha que cumprir o que ele me pediu. Né? Um pedido de paz não se recusa, né? De jeito nenhum. Verdade. Aí como você resolveu voltar? Qual foi a primeira decisão, a primeira medida a ser tomada? Foi quando você conheceu a editora Ser Poeta, convidando todo mundo, os escritores que quisessem registrar seus manuscritos. Foi a partir daí que você surgiu como escritora? Não, porque eu já tinha uma página. A editora Ser Poeta foi só um acolhimento naquela minha angústia de onde que eu vou publicar, né? Eu estava já nessa angústia. Então, assim, eu já tenho uma página, Pensamentos Existencialista, que eu escrevo desde 2016. Então, essa página, eu sabia que eu tinha que levar para algum canto para publicar. E a editora Ser Poeta me vem com todo esse amparo, toda essa conquista que eu realmente me voltei para fazer meu livro com ela, né? Com vocês. Então, assim, eu acho que foi caído do céu a editora Ser Poeta, porque eu já estava com várias editoras, estava tratando, inclusive, de como fazer, eu já vinha procurando, né? Mas eu não achei nenhum, assim, como é que se diz? Um acolhimento para fazer. Não tive certeza, não gostei do trato, era só chegar e entregar o livro e estava pronto e acabou. E isso para mim não dava certo, porque é um livro muito. É uma coisa muito delicada, a existência humana, né? Então a gente tem que saber o que está fazendo e aonde está fazendo, né? E aí a editora Ser Poeta chegou para mim e me ofereceu. E eu estou assim muito grata e com certeza vai ser um belo livro. Se sentiu mais acolhida com a editora Ser Poeta, no caso. Isso, foi o acolhimento que o editor-chefe me proporcionou com todos vocês. Então eu tive bom, é agora, eu vou fazer, né, esse insight de resolver fazer. Né? Eu digo, preciso fazer esse livro mesmo, que já está com muito tempo, 3 anos que eu escrevo, então eu tinha que colocar isso em alguma editora, mas eu estava procurando e não estava encontrando. E Ser Poeta chegou na hora certa. Aí você está escrevendo o seu primeiro livro solo, não é isso? Dentro da coletânea Pensamentos Existencialista. Aí o primeiro vai sair quando? A pandemia atrapalhou um pouquinho, né? Uma coisa que a gente não pode negar que não veio, né, assim, uma coisa para ajudar, não. Foi para a gente se preocupar, né? Muita preocupação. Eu tive adoentada, perdi alguns dias também, né? Foi o vírus que eu passei, acho que uns 12 dias, que nem pegava nada para escrever, não tinha condição, né? Fiquei muito, assim, debilitada. Mas, graças a Deus, me recuperei. Eu digo, eu não posso morrer antes de publicar esse livro. Com certeza. Com a promessa, tem que pagar. Tem que pagar essa promessa. Certeza. Até disse o David, olha, desculpa. Até disse a ele, se alguma coisa me acontecer, você publica de qualquer maneira. Né? Porque eu tenho que deixar isso feito. Bem amarradinho. Então, praticamente ele já está pronto, não é isso? Os 3 livros da coletânea já estão prontos. Apenas vamos lançar agora o primeiro livro, que será Penso, Logo Escrevo, não é isso? Isso. E como foi criar?
Como foi criar essa coletânea? Como foi criar esse primeiro título, que espero que seja lançado em breve? Né? Assim que terminar essa pandemia, já será o lançamento do livro. Sim, se Deus quiser. Estou contando com esses dias. Passar essa questão, né, da gente, desse isolamento, para a gente poder fazer o lançamento. Essa criação, ela vem timidamente, né? Porque eu sempre escrevia, estava sempre refletindo, estava sempre colocando no papel, mas na verdade custei até encontrar a minha linha de pensamento para escrever, né? Porque todo o escritor ele tem a sua linha de pensamento, né? Cada um é individual, isso. E eu custei a me descobrir, porque foi difícil. Eu sozinha, comigo mesmo, refletindo e escrevendo, produzindo, mas, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Era a minha grande pergunta. O que vai ser isso? Aí, quando eu comecei a publicar na página, eu tinha timidez, né? Vergonha. Será que alguém vai ler? Será que alguém vai gostar? Isso vai ser bom? Como vai ser avaliado? Como vai ser recebido? Mas depois eu pensei assim, não, eu escrevo o que eu quiser. Quem quiser que leia. E se quiser gostar, bem. Se não gostar, bem também. É meu e acabou. Aí, quando eu comecei a pensar por aí, foi que eu comecei a me definir. Porque, na verdade, eu não tinha noção. Estudei filosofia, passei 5 anos numa faculdade de filosofia, e quando eu saí, eu sempre me reportava ao existencialismo. Né? Até que eu entendi que a minha escrita era existencial. Então, quando eu comecei a entender isso, eu já me defini na minha linha de pensamento o que escrever. Aí ficou melhor. Mas até então foi difícil. Porque assim, eu perguntava às pessoas, né? Eu fiquei fazendo o que Sócrates fazia, perguntando. Isso tá bom? Os coleguinhas do meu filho, bem jovenzinhos, bem novinhos, chegavam aqui, eu botava tudo no sofá e lia para eles. Vocês acham que isso tá bom? Aí eles ficavam assim, porque entendiam muito pouco, muito novinhos, né? E eu dizia, mas isso tá bom ou não tá? Não, tá bom sim, dona Márcia. Eles concordavam que estava bom. Então aí era quando eu ficava mais sossegada. Pelo menos eu tinha lido para alguém e alguém estava me dando retorno, né? Mas assim, no começo foi difícil, porque você sozinha se estabelecer enquanto escritora, assim, eu não tinha com quem argumentar, com quem criticar, né? Era só eu. E eu tinha que me virar dentro dessa questão. Então, assim, foi difícil. Hoje eu tenho umas amigas que elas leem, elas me dão um parecer, né? Me dão um aval daquilo que está sendo construído. Então, hoje está mais fácil, né? Eu já também tenho eu tenho seguidores, né? Então, são fiéis seguidores que ao publicar, eu faço a publicação, já estão lá curtindo, né? Então, são pessoas que eu sei que posso contar. Então, isso facilita mais. Hoje em dia eu sei da aceitação, hoje em dia eu sei equilibrar tudo isso e dimensionar essas coisas, que na verdade quando eu comecei eu não tinha essa direção. Foi assim, você ir navegando sem saber para onde, era isso que assim que eu me sentia, um barquinho, numa imensidão de água, sem saber para onde é que eu estava indo, né? Então era complicado, né? Mas agora eu já tenho o norte, eu já tenho até uma bússola, né? Que me dá me dá a direção, né? Hoje está Foi melhor. bom que foi um autoconhecimento, né? Você mergulhou nos seus pensamentos, nas suas reflexões, para poder se autodescobrir. Isso, essa avaliação, essa introspecção foi de muito tempo, né? Eu passei muito tempo como um bom filósofo, tá sempre perguntando, né? Eu me perguntava todo dia, o que é que eu estou fazendo? Para onde eu vou, né? Com tudo isso, era a minha grande pergunta, porque eu achava assim, será que isso é bom? Será que eu estou fazendo certo, né? Eu tinha muitas perguntas e as respostas eu não encontrava, era meio complicado. Que a gente, na vida é isso, né? A gente pergunta e poucas são as respostas, né? A gente não encontra resposta para tudo. A filosofia é indagar sem ter certeza de nada, né? Vai indo, né? Vai indagando. Faz parte, faz parte. E como é que veio o apoio da família? Quando você, a princípio você escrevia quando era garotinha, escrevia no seu diário e ficava lá guardadinho, só você sabia que existia. Mas quando depois de um certo tempo, você já sendo mãe, aí você chegou para sua família e disse, vou publicar um livro. E aí? Qual foi a reação da família? Que até então ninguém sabia que você tinha esse pensamento de escrever um livro, né? Boa pergunta. Inclusive, assim, eu comecei a ganhar a confiança, né, deles
quando comecei a escrever a página, que a página foi que me revelou praticamente. Então eles começavam a ir na página, olhavam, liam, achavam bonito, davam uma definição daquilo que tinham lido, né, acabado de ler, e então aí começaram a reconhecer a minha escrita, né, e hoje são meus seguidores. Uma boa parte da minha família, e a santa internet, né, porque foi a partir daí que eu consegui me aproximar da minha família, porque na verdade eu tô em Fortaleza há mais de 40 anos, né, longe, né, meu pessoal todo no sul. Então, assim, hoje a gente tem uma boa interação, né, a gente tem contato e tudo, mas graças à internet, a internet que me favoreceu, essa tecnologia realmente me favoreceu e me aproximou dos meus parentes lá do Rio Grande do Sul, né? E hoje eles curtem, né? Estão já se preparando para comprar meu livro e tal. Todo mundo já está sabendo, né? Que vai ser lançado logo. Uma prima minha até ontem queria saber se já estava à venda, né? Queria saber o preço. Eu digo, não, assim que a gente tiver lançado, a editora vai providenciar a venda e aí eu aviso a todo mundo, né? O aviso vai ser geral. Né? Coisa boa. Espero que seja sucesso. Acho que com certeza, sem querer me envaidecer, né? Que a gente não pode fazer isso. Mas assim, pelo que eu acho que assim, pelo momento que nós estamos, pós-pandemia, né? As pessoas estão muito carentes de reflexões, estão muito carentes de pensar na vida, né? Porque a vida agora está bem rápida, né? Você pode ser hoje e tá. Hoje tem outro ritmo, né? Numa nova era que a gente está, eu acho que está aparecendo aí. Então, esse momento eu acho propício, porque é um livro de reflexão, né? A pessoa vai se sentir naquele pensamento e ela vai introspectar, ela vai pensar a respeito, né? Que essa é a minha ideia, provocar as pessoas a pensarem, né? Porque esse ritmo acelerado, ninguém mais quer pensar em nada. A gente automatiza, larga no piloto automático, né? E a vida vai, né? Então, é por aí. A gente tem que começar a pensar mais as coisas, né? Sobre as coisas. Então, a minha grande preocupação é essa. Fazer as pessoas pensarem, poxa, mas e aí? Como é que estão as coisas? Será que eu estou certo? Será que estou errado? Por que essas coisas estão acontecendo? Fazer uma avaliação do que realmente está acontecendo, né? Avaliar, sistematizar, dar uma direção à própria vida, né? Às vezes diferente. Porque quando a gente para e pensa, as coisas mudam, não é? Nem que seja um pouquinho, mas muda. Então, quando a gente começa a pensar na vida da gente, a gente acaba dando, às vezes, um novo rumo, reavaliando as questões. Né? Então, as pessoas têm que parar para fazer isso. Eu penso, né? Que eu faço muito isso, é um exercício diário, realmente. E o momento é esse, né? Nada de depressão, o negócio é pensar e reagir. Eu penso que para a humanidade, a grande questão da vida é a superação. Pessoa que não supera qualquer momento difícil que ela venha a ter, se ela não superar, fica difícil, porque aí desanda, né? Vai para uma depressão, vai para uma situação, às vezes até casos médicos e tudo mais, né? Medicação e tudo. Então a gente tem que superar. A vida é aí para viver. Temos que vivê-la. E da melhor maneira. Qual é a melhor maneira? Superar o que é ruim. O que é ruim já por si se basta. Né? A gente tem que investir nas coisas boas. Né? Não um otimismo cego. Né? Eu acho que Augusto Conte levou a nação brasileira ao ordem e progresso, que é uma coisa que naquele tempo ninguém nem tinha domínio disso. Né? Hoje já seria diferente. Mas, assim, não é uma forçada de barra, um otimismo forçado. É um otimismo pela fé, por acreditar, por ter certeza que se você tiver um bom pensamento, as coisas boas virão. A questão energética, né? Energia. Então, se somos energia, nós atraímos energias boas e ruins. Tem pessoas que você olha assim, meu Deus, não vai com a energia daquela pessoa, né? Eu cuido muito para acontecer isso, porque coitada da pessoa não sabe que eu não fui com a energia dela, né? Mas a gente sente. Então, assim, as pessoas têm que ter uma energia positiva, para cima, porque é para frente que se anda, a vida não pode ser para trás. Né? A gente tem que ter essa visão, né? Márcia, você participou também de 2 livros, Poesia Também Contagia e 20 Marias e um Grito, não foi isso? Isso. Já estou aguardando esse livro que você participou é uma antologia, né? Com outros autores também, esses 2 livros.
E Verdade, como é. foi esse processo criativo? De Poesia Também Contagia e de 20 Marias e um Grito. Como foi participar dessas duas antologias? Ah, e foi a primeira proposta, até antes de eu escrever o livro, foram as antologias, né, as duas. Então, assim, eu realmente procurei a editora para entrar nessas duas antologias, fazer parte. Porque eu acho que o livro coletivo hoje é muito bom, porque todo mundo participa, vai ideias diferentes, contempla mais o leitor, né? Porque ele pode gostar mais de um autor do que do outro. Então, assim, Isso. diversifica, né, a questão do livro. E eu entrei realmente na editora Ser Poeta por conta dessas duas antologias. E, assim, me senti muito bem em participar, porque 20 Marias é grandioso, né? Um livro que vai ser realmente top e vai ser, eu acho que, carro-chefe de venda, talvez, da editora, né? Também. E eu acho, assim, que a gente tem que participar com os outros, a coletividade é muito importante. Eu acho que esse sistema de antologias é uma coisa, não é nova, porque a maioria das editoras e escritores fazem, né? Mas, assim, é uma coisa que eu acho que tem que permanecer, porque dá oportunidade a quem não vai fazer um livro solo, dá outra, né, dá outra visão. E o leitor, perdão, o leitor ele tem uma coisa mais rica, né? Um livro bem interessante, de várias cabeças, né? Várias cabeças pensa melhor do que uma, né? Eu acho que é bem diversificado a proposta. E eu gosto. Eu vou participar também das 20 Marias do Rio Grande do Sul, que lá é minha terra, né? Eu estou também já preparando já os pensamentos para colocar lá nessa antologia. E é bem interessante porque eu vou participar aqui no Ceará, que é também minha terra, né? Eu aderi, e também lá. Eu gostei muito desse movimento territorial, né? Passar de um estado para o outro e participar dos dois, né? Isso aí é importante, porque minha família está toda lá, né? Então, as 20 Marias lá do Rio Grande do Sul também vou participar. E eu não sou Maria, mas queria ser Maria. Eu acho muito bonito esse nome. Eu Eu acho que queria todas ser somos massa. Maria, todas somos, independente do Eu, nome, não é? Todas é, somos. verdade. O fato de ser mulher já nos deixa Maria, né? Exato, Isso é. é verdade. Aí eu tô assim muito feliz. Ai, que bom. E quais são os planos, o que é que você está planejando para esse lançamento? Já tem mais ou menos em mente o local que vai ser, como vai ser? Se vai ser no Rio Grande do Sul ou em Natal, ou se vai ser em Recife? A editora Ser Poeta promove o encontro literário todos os anos, e normalmente os poetas, eles deixam para fazer o lançamento nessa feira. Isso, também, né? Eu acho que deve haver vários lançamentos, né? Porque deve contemplar Fortaleza. O Davidson disse que de repente vem lançar, né? As antologias, né? Aqui, e aí eu vou aproveitar a carona e fazer o lançamento do meu, né? Aqui em Fortaleza, realmente quero fazer esse lançamento aqui em grande estilo, né? Porque a maior parte das pessoas que eu conheço estão aqui. Então, e também, de repente, no Rio Grande do Sul, eu acho que lá também é outra oportunidade, né? De fazer vários lançamentos e, claro, a gente participar autografando com o maior carinho todas as pessoas, né? Não se pode mais abraçar, mas pelo menos rever as pessoas, né? Eu acho Por importante. enquanto, né? Por enquanto. Acho importante esse momento de lançamento, porque é uma troca, né, com o leitor também, né? A gente vai poder trocar, acrescentar. Ele conhecer o escritor já é muito importante também, né? Ver a gente ao vivo e a cores, isso é interessante. É outra Eu acho coisa. que esse é um encontro, né? Na vida vai ser um encontro esse lançamento, né? Eu acredito que seja muito bom. Eu estou contando os dias, né? Para acontecer. Que bom. E eu Será um acho que vai momento ser de muito bom. celebrar a vida, né? Não um, serão três momentos. Eu penso assim, né? De repente, até talvez não aconteça, mas eu acho que deve ser lançado aí em Moreno, né? Por conta da editora, eu acho que a gente deve ir participar. E aqui em Fortaleza, porque a gente também, né? O ciclo de amizade é aqui. Então, eu penso que vou vender para cada amiga minha, né? Um livro, vai ser muito bom. Aí Maravilha. até a expectativa da venda, não até pelo dinheiro, é só para pagar o livro, né? O dinheiro vai ser para o livro mesmo, né? Se autopagar, né? Mas, assim, eu penso que
vender, assim, você ver que a sua obra tá andando, né? Tá indo, né, para as pessoas, né? Isso Está sendo aceita, né? é um ponto Isso é muito muito importante. importante para o artista, para o escritor, ser aceito, que a sua obra seja reconhecida. Isso é muito importante. Porque assim, é um trabalho de anos, né? Eu venho colecionando há anos esses pensamentos. Então é muito tempo que eu venho investindo nesse trabalho. Você imagina todo dia chegar da escola às 5h30, 6 horas e sentar numa mesinha para escrever. Né? Eu postava a página todo dia, eram 5 pensamentos por dia. E isso me gerou um cansaço grande, porque eu saía de um dia de trabalho para chegar em casa e escrever, para alimentar a página. Né? Então isso ficou muito cansativo. Aí eu reduzi para 3 dias na semana a publicação. E agora estou só uma vez por semana, porque eu tenho que dar conta dos pensamentos inéditos para o livro, né? Então eu reduzi um pouco, né? Mas assim, eu tenho o dia de postar, fazer a minha publicação é um dia assim maravilhoso, que eu vou dividir, que eu vou estar ali, que o povo vai estar lendo, né? É muito importante isso, né? Eu valorizo muito isso. Gostoso, né? De fazer, eu acredito que seja muito gostoso de fazer, e esse reconhecimento é mais delicioso ainda. Com certeza. E eu tive na escola que eu estava coordenando, eu tive uma pessoa, uma cuidadora dos especiais, dos alunos especiais, que ela disse assim para mim: não, mas como é que a senhora consegue chegar em casa e fazer aquela obra-prima que a senhora faz? Que ela seguia, né, todos os dias. Então, ela disse assim: eu não entendo como é que a senhora passa um dia nesse trabalho que é muito pesado e vai chegar em casa e ainda vai escrever. Eu disse, mas sabe que eu vou te dizer alguma coisa que você não vai entender, mas eu vou te dizer. Onde eu relaxo, é onde eu vou desopilar todo dia de trabalho, onde eu vou extravasar o meu estresse, é escrevendo. Aí ela disse assim, mas como é que pode? Ela ficou assim me indagando, né? Eu digo, pois é, para você ter uma ideia, isso me faz muito bem. Não é um peso, é uma tranquilidade que eu vou adquirir a partir daquele momento que eu escrevi, eu já esqueci o dia de trabalho que eu tive. Né? É mais ou menos assim. Então ela ficava muito assim, porque ela me seguia toda publicação que eu fazia, ela ainda me segue hoje. Aí assim, ela disse assim, mas eu não entendo como é que a senhora tem cabeça para escrever. Era muito engraçado isso. Mas é aquela história, o que a gente faz com amor não é trabalho, é diversão. Verdade. Não é Isso é uma verdade? verdade grande. Isso, bem assim mesmo. É satisfação mesmo no fazer, né? Então era uma realização muito grande nesse momento de escrever, né? Tá ali e depois publicar e as pessoas me darem um retorno, né? Isso é muito importante. Você também é professora. Você também é professora. E os seus alunos seguem você? O que é que eles comentam? Eu tenho aluninhas que seguem no Facebook, então elas, Ave Maria, a senhora escreveu, nossa, gostei demais do que a senhora escreveu. No outro dia, né, a reação é essa, gostei demais. Eu digo, não, mas se não gostar também pode dizer, não tem problema, pode dizer. Ah, não, mas estava ótimo. Eu digo, o que é que tu entendeu? Aí eu vou questioná-las, né? Ah, mas foi assim, 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 até que elas até têm uma boa compreensão, por serem novinhas, né, elas têm até uma boa compreensão. Então, servia de debate, servia de interpretação de texto, inclusive, na escola, né? Eu sempre aproveitei os momentos e o que as crianças me retornam. Então, esse momento que ela estava falando do que ela leu, ela estava interpretando. E você entendeu como? Né? Eu já vinha trazendo um aprendizado junto. Inclusive, tem um projeto que eu comecei o ano passado na minha escola, aluno-autor. Eu tive alunos que tinham um problema de leitura, eu fiz com que, dei reforço na escola, né, e fiz com que eles conseguissem ler até o final do ano. E aí, no final do ano, a gente produziu livros. Está na escola os livros. Belíssimos livros, histórias deles, com a autoria deles, desenho, a ilustração deles, né, autor, ilustrador. Então, eu sempre colocava, você agora é autor de um livro. E você está ilustrando seu próprio livro. Então, eu sempre levei a autoestima desses alunos, né? Aí, se sentindo, tenho fotos deles, eu fiz fotos e tudo, construindo o livro. Então, foi um momento, assim, que eu quero continuar esse momento, porque o aluno, se eu tivesse, no tempo de estudante, um professor que me despertasse para esse lado de autor de livro, escrever um livro, eu estaria, talvez, hoje com muitos livros, né? Desde criança escrevendo, porque eu já tinha a vontade, mas eu não tinha quem me facilitasse. Eu não tive um facilitador,
para isso. Então, naquele tempo também, os professores também não se importavam muito com isso, eu acho. Era um período, né? Não era um período como hoje, que a gente tem essa visão da criança produzir, né? Então, assim, naquele tempo, eu tivesse alguém me despertado para isso, eu hoje teria muitos livros, né? Então, foi assim uma coisa que eu não tive, né? Eu não tive isso. E eu estou querendo proporcionar para os alunos se descobrirem cedo. Para o seu aluno, no caso. Qual você ensina aqui? Qual a série que você ensina? Atualmente, eu sou uma professora readaptada porque eu perdi a voz para a sala de aula. Eu não tenho potência mais na minha voz para a sala de aula. Então, eu não posso mais estar. Eu estou readaptada pela prefeitura, mas eu continuo dando apoio pedagógico à gestão. E eu escolhi o apoio pedagógico com as crianças, né? Eu escolhi esse apoio, não na parte burocrática, na parte pedagógica mesmo. Então, eu dou suporte às crianças que não leem, que têm dificuldade na leitura, que ainda não têm fluência, né? Eu faço um suporte de alfabetização para aquelas crianças com mais problema, né? Então, assim, é muito bom o trabalho. É um trabalho que eu também me descobri, assim, que gosto de fazer, produzir meu material todo, uso muito material reciclável, né? Levo os potes todos aqui de casa, eu levo bolsa cheia. Junto, para a escola, tá entendendo? Todas as embalagens, né? As embalagens eu aproveito com eles, embalagem de Danone, esses iogurte grego, uma embalagenzinha bem baixinha, né? Eu aproveito e ponho as fichas para eles fazerem leitura, chamo leitura de pote. Não tem um bolo de pote? Eu criei com eles a leitura de pote. Eles adoram, né? Então, assim, aquelas bandejinhas de frios, né? Eles colam as palavrinhas deles. Então, eu aproveito tudo. Porque a gente saber aproveitar e fazer um material, construir um material muito bom, isso é muito importante para a criança aprender, né, a ler, né? De forma lúdica, né? Eu procuro trabalhar nesse sentido. Isso estimula 100%, né? A criatividade deles. E, como você falou, estimula a aprender a ler, escrever, tudo isso. Mas me fala um pouco mais sobre esse teu projeto. Esse projeto tem quanto tempo de existência? Eu comecei o ano passado, em agosto, nessa escola, porque eu estava gestora numa outra escola, né? E aí tive alguns problemas e eu resolvi sair. Eu pedi para sair. Aí deixei a gestão e me transferi para outra escola. E aí eu fui muito bem aceita nessa outra escola, muito bem recebida e tal. E aí me perguntaram o que eu gostaria de fazer, né, como readaptado. Eu digo, não, eu não quero dar apoio burocrático. Da burocracia eu já saí, que eu não gosto. Não sou burocrata. Eu gosto de trabalhar com aquilo que eu vejo, né? E aí eu pedi, então, um apoio... Gosta de criar. Isso. Você gosta de aí criar. Eu pedi Exato. Eu pedi um apoio pedagógico que eu trabalhasse com as crianças. Eu trabalho com crianças de 2º ano, que não sabem ler ainda, e 4º e 5º, aqueles que têm mais dificuldade, eu também atendo, dou atendimento. E é um trabalho muito bom. Nossa, eu passo o dia na escola, adoro o que eu faço. A gente vê as crianças progredirem, a gente vê, não, já começou a ler, fulano já está lendo, né? Então isso é muito bom. Não tem dinheiro no mundo que pague esse retorno, né, que eles dão pra gente, né? Eu gosto muito do que eu faço. Acredito. E eu fiquei sabendo também, Márcia, que você é teatróloga. Você escreveu, né? Qual foi a peça de teatro que você escreveu? Ou ela está na gaveta ainda e ainda não foi lançada? Não, ainda não escrevi. Tá faltando. Isso, mas eu realmente não sei a técnica de escrever uma peça de teatro. Eu precisaria aprender, né? Mas eu tenho mais ou menos uma ideia. Agora, eu faço teatro, eu faço o personagem, né? Eu comecei também o ano passado, começo do ano passado, eu comecei a fazer um curso e já apresentamos muitas peças, né? Já várias vezes a gente apresentou, aliás, a mesma peça várias vezes, em muitos teatros diferentes. E é a pobre e a rica, a diversidade, né? A nossa peça. E eu faço a rica, minha filha, é tão difícil fazer a rica. É complicado, porque tem que ser bem assim, né? A pessoa tem que estar, né? E eu não gosto muito, eu sou uma pessoa muito simples, né? Eu gosto da simplicidade. Mas aí eu faço a rica, né? O personagem é esse. E eu tenho que fazer, né? Mas é muito bom fazer teatro. Você peça como atriz.
Verdade. Até um rapaz, no dia de um espetáculo, quando terminou, ele veio me falar comigo. Aí ele disse assim, há quanto tempo a senhora faz teatro? Eu digo, eu comecei no começo do ano, recentemente. Ele disse, não, isso não dá certo, a senhora faz teatro há muito tempo. Eu digo, não, eu comecei agora esse ano. Ele disse assim, mas está muito poderosa, faz muito bem esse seu papel. Eu digo, a gente tem que ser o personagem, né? Você tem que fazer muito bem o seu personagem. E a proposta é essa, eu me proponho fazer o meu personagem, né? E assim, não gosto de ser a rica, eu preferia ser a pobre, mas aí calhou que me colocaram, né? O meu papel foi esse. Então eu digo, não, vamos ser a rica. Eu curto, né? Porque eles odeiam a rica. No final, eu tô odiada por todos, né? E aí eu acho o máximo. E eles às vezes procuram a gente até para saber realmente, né? Como é que aquilo aconteceu, eles indagam muito, né? E eu gosto de tirar as dúvidas, né, do pessoal, mas eu não tenho nada a ver com o personagem, né? É diferente. E gosto. Estou sentindo muita falta do teatro. Teatro é vida, teatro é uma coisa maravilhosa. E eu achava que nunca faria teatro. Né? E quando eu consegui me encontrar nesse ponto, foi muito bom, porque eu achava que eu não tinha condições nenhuma de fazer teatro. Tímida, né? Por ali, eu não tinha, né? Eu não apostava em mim nem um pouco para fazer teatro. Mas aí eu agora vi que é possível e que eu gosto, né? E descobri outra descoberta, né? Descobriu outra paixão. É uma delícia fazer teatro. Muito bom, muito bom. A gente se completa ali através do personagem, né? É conhecimento, né? E agora eu entendo um artista que faz uma novela. Menina, é muito difícil. Quando começa o personagem, né? Quando começa a compor o personagem, é difícil. Aí depois não, depois a coisa flui, né? Aí depois... É muita dedicação, né? Você tem que se dedicar ao que está fazendo. Como você faz na sua escrita, é a mesma coisa. E é uma introspecção muito boa, porque a gente tem que interagir de acordo com a história, com o personagem, você não pode sair daquilo, né? Então, é um exercício de disciplina muito grande, né? E eu sempre fui muito disciplinada, eu sempre fui uma pessoa assim eu acho que a disciplina constrói o sucesso. Se você tiver disciplina, você chega lá. Né? Então, se você não tiver, também fica difícil. Né? As pessoas que não têm muito essa linha de rigidez com ela mesma, que é mais espontânea, ela vive muito melhor, né? Claro. Não se obriga a tanta coisa. Mas a pessoa que tem a disciplina, ela se orienta melhor. Né? Eu penso. Né? Ela se orienta melhor, ela consegue um resultado das coisas, né? A divisão do tempo, do dia, do que fazer, né? Tudo isso é muito importante. Né? Tem que ser, né? Sem disciplina a gente não faz nada. Sem disciplina é impossível fazer alguma coisa. Com certeza. Porque você tem que estar ali canalizando cada coisa, né? Você tem que estar aproveitando o tempo, tem que ter uma visão do próximo passo que vai dar, né? Tudo isso. E a gente, na escola, a gente aprende isso, né? Eu trabalhei numa escola particular aqui em Fortaleza, uma grande escola, que o professor ou sai sabendo o que está fazendo, ou por outro lado não fica, né? Eu passei 10 anos, ainda pedi para sair. Então, quer dizer que eu consegui ficar nesse sistema, né, de disciplina, nesse sistema de trabalho, né? E passando tudo isso, passando pandemia, estamos em 2020, quais são os planos para o futuro? São muitos lançamento da coletânea. Fora o lançamento da coletânea, o que vem por aí de novidade? Eu pretendo lançar volume 2, né? Ou talvez volume 3, não sei. A quantidade ainda que eu tenho escrito ainda dá para lançar, porque eu tenho mais de 500 pensamentos já feitos, né, escritos. Então, assim, ainda com aqueles que eu vou escrever, então dá para dividir, eu acho que uns 3 volumes, eu acho que dá para fazer. Então, assim, eu continuo produzindo para que eu possa também ter pensamentos inéditos fora da página, né, que não foi lançado, para os próximos livros, né? Eu preciso continuar produzindo. E assim, continuar escrevendo. Até ontem mesmo eu estava falando com o Deito a respeito dos títulos, né? Eu já não tenho mais tanto título, porque eu já escrevi muito. E ele disse assim, você vai conseguir escrevendo, de pouquinho você vai descobrindo novas coisas, né? Para poder escrever. Então eu estou atrás de continuar esse trabalho, né? Eu pretendo continuar esse trabalho que a gente começa agora nesse primeiro livro solo, né? Eu pretendo continuar. Então, para que eu possa continuar, eu tenho que continuar escrevendo, né? E o objetivo é esse.
né? Deixar uns 2 ou 3 volumes já, né? Mais ou menos, eu acho que dá para fazer, por aí. E tem um outro livro pronto. Esse livro é um livro já bem mais minucioso, eu considero, né? Mas é difícil de a gente explicar um pouco ele, porque esse livro foi o primeiro que eu escrevi, inclusive está pronto, só precisa de uma revisão, mas está pronto. É um livro que eu, justamente pelo meu pai pedir para que eu escrevesse um livro, foi um livro que eu consegui captar a ideia dele para fazer. É um livro que eu fiz basicamente para minha família, né? Contando a história desde o meu bisavô, que veio da Alemanha, era imigrante alemão, aqui no Brasil, e a partir daí, dos fragmentos que eu tinha das histórias de crianças, histórias que meu pai contava, que eu comecei a constituir os fatos. Né? Eu tive que fazer da maneira como que eu entendia que tinha acontecido, né? Constituir os fatos em si para montar, não uma árvore genealógica, mas um percurso de gerações, né? O livro é mais ou menos assim. Então, eu falo desde os meus bisavós até a geração do meu filho. 5 gerações. Passando por mim, inclusive. Sou a quarta. É um documentário da sua família. Contando aí toda a trajetória da sua família. Isso. Aí eu falo da família, porque eu ia escrever um livro pro meu pai, que faleceu. Eu digo, mas ele não foi só ele. Eu já perdi minha mãe, eu perdi um irmão. Eu tenho que fazer um livro para cada um, aí não dá, né? Haja cabeça. Aí eu digo, não. Um livro para cada um não tem como. Não dá. A minha cabeça não chegava tanto. Eu digo, não, eu tenho que fazer um livro único para todo mundo, inserindo quem morreu, quem está vivo, quem está nessa vida ainda para apreciar, né? E aí eu escrevi uma homenagem para cada uma das pessoas mais próximas a mim. Ou seja, eu quero que quando a pessoa pegue o livro e diga assim, isso aqui é fulano, ela conseguiu extrair a essência desta pessoa, né? Os mais próximos. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, né? Meu padrinho, minhas tias, meus avós, aquelas pessoas que eu conheci, convivi, por essa convivência, eu consigo, na lembrança da infância, eu consegui montar esses pensamentos. É uma homenagem a cada um, vamos dizer. Retrata aquela pessoa, né? Já está pronto, é só organizar, né? Tenho que organizar as ideias mais, assim, pegar de novo e organizar, porque quando você está escrevendo, esquenta muito, né, a cabeça, né? Você não vê muita coisa, não vê o que poderia melhorar, nem o que poderia trocar, nem o que poderia acrescentar. Quando você esfria, deixa para lá um pouco, aí quando você pega de novo, você tem condições de fazer uma avaliação nova, né? E fazer modificações, acrescentar, né? E aí eu tô esfriando um pouco a minha cabeça para fazer isso. Para fazer isso, porque talvez eu lance logo depois desse segundo, né, da coletânea, talvez seja esse. Esse livro eu preciso... Então, 2021 a gente já tem um novo lançamento aí. Praticamente. Espero que sim. Espero poder cumprir, né? 2021, exatamente. Certeza. Quero estar preparada para isso, porque realmente agora eu tenho que fazer meus livros, né? Não, daqui a pouco eu passo por andar de cima e não lancei. Preciso... Longe ainda, dá tempo para você escrever muita coisa ainda. E nós é que vamos ganhar com isso, né? Lógico. Para todo mundo, dá para todo mundo. Eu quero realmente... Porque assim, já que eu me propus escrever, eu quero realmente fazer valer isso, né? Não posso deixar pela metade. Escrevi um livro, tá bom. Não tá bom. A gente tem que ter ambição, procurar mais, né? Fazer um pouco mais, né? Então, desde que a minha cabeça eu não tenho um Alzheimer, né? Porque eu tenho medo do Alzheimer. Eu continuo escrevendo, tá entendendo? Porque a minha família, eu tenho uma tia que teve Alzheimer, a gente tem medo, né? Nada como que... Uma coisa que tem que pedir a Deus todo dia pra gente não ter isso, né? Mas verdade, eu tenho medo. Mas... Muita saúde para todos nós. A gente tem que ter essa fé que não vai ter, né? O Alzheimer, porque senão acabou, né? Aí acabou. Eu não quero, eu digo, Deus me livre, meu Deus, todo dia eu peço. Porque é uma coisa que eu tenho mais medo, é de esquecer tudo que eu já aprendi, o tanto que eu já aprendi, né? E o que eu ainda posso passar para as pessoas para ajudar, né? Ser uma ajuda para outras pessoas, né? E assim, esquecer e não produzir, né? Meu medo é esse.
Porque a gente não sabe também o dia de amanhã, né? Nós somos mortais, apesar de estar na academia de letras, me tornei imortal, mas isso não vai impedir, né? Isso não vai impedir nada, né? Então eu praticamente vou ter que produzir para chegar lá para fazer mais livros, né? Mas o objetivo é mais uns 3 a 4 ou 5 livros, ou mais. Maravilha. Eu não quero parar. Eu tenho objetivos, assim, ambiciosos, né? Em termos de trabalho, né? Nesse sentido. Eu quero produzir realmente um pouco mais. Eu acho que ainda não seria o quantitativo que eu estabeleci. Eu acho que deixar mais alguma coisa. Claro que não vou ser um Paulo Coelho, não dá mais tempo, né? Mas eu quero produzir. Assim, é a maneira de pensar, né? A gente pensa porque a gente tem que pensar o tempo que eu tenho para estar... E pensar o melhor sempre. Isso, exatamente. Está procurando conseguir isso, né? E eu penso em conseguir chegar lá. É meu objetivo. Maravilha. Ô, Márcia, e para finalizar a nossa entrevista, que está chegando ao fim, infelizmente, no outro momento, com certeza. E quando você for lançar os seus livros, faço questão de estar presente. Se você não puder estar presente pessoalmente, a gente faz uma outra entrevista, fala dos lançamentos, divulgar o seu lançamento também, os seus lançamentos, não é isso? Serão 3 festas para um lançamento do livro. Você falou Recife, né? Recife Moreno, Natal e Rio Grande do Sul. Muita sorte. Para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo e quer um conselho, a pessoa quer começar a escrita, quer ser uma escritora, quer ser um escritor, qual o conselho que você dá? Nossa, que habilidade agora, viu? Essa pergunta foi bombástica. Mas, assim, eu acho que a primeira coisa é a pessoa ter dedicação, né? Porque exige muito tempo. Você tem que saber usar o tempo e aplicar esse tempo nesse momento de escrever. Esse momento de escrever, ele tem que ser um momento um momento de muita tranquilidade, paz e de muito pensar naquilo que você vai fazer, porque você vai passar aos outros, né? Então tem que ser muito pensado, né? Então é um momento de você estar com você mesmo, né? É um momento assim de introspecção, é um momento grandioso de produção. Então tem que ter muita dedicação para esse tempo, que as pessoas na carreira não conseguem fazer nada, né? Eu acho que nesse mundo doido aí, no piloto automático, é meio complicado. Mas a gente tem que... bom, eu pego minhas coisas e vou escrever, me sento para escrever. Então naquele momento ali, é uma respiração adequada, é uma tranquilidade, né? Que você tem que ter essa tranquilidade. Nada pode interferir naquele momento, porque eu tenho pavor, tá escrevendo, chegar alguém e me parar. Ai, minha filha, eu fico danada da vida se eu tiver que receber alguém naquele momento, se eu tiver que atender alguém naquele momento, porque parece que a ideia foge, né? Ela foge da gente. Aí então você vai procurar de novo, aí onde é que você estava, né? É complicado, não pode parar. Eu escrevo um pensamento de 12 linhas, 15 linhas em 20 minutos. Então eu não posso parar, entendeu? A minha ideia tá ali e tem que pôr no papel. E quando eu não acordo no meio da noite querendo escrever, né? Ainda pior. Acontece muito isso. Então o escritor ele tem que estar voltado, eu acho que ele tem que se voltar para querer fazer, né? A primeira coisa esse tempo é um tempo único não é inspiração, é técnica, né? A gente usa muito mais técnica do que inspiração. E assim, mas ele tem que estar voltado para aquilo que vai fazer. Dedicação, né? Acho que a dedicação é a palavra-chave. Se não tiver, não consegue. Porque é muita entrega, né? Você está ali se entregando, você está ali no papel, a caneta em você. Eu não escrevo nem no notebook porque minha ideia me foge a ideia. Tá entendendo? Eu faço muito rápido. Então, como é rápido, eu tenho que aproveitar aquele tempo ali. Se eu for digitar, eu não vou produzir. Né? Meu filho recrimina, mamãe, a senhora está na era do lápis, a senhora tem que escrever no notebook. Eu digo, mas eu não tenho paciência. Notebook. Aí, então, assim, eu sou bem arcaica nesse sentido, porque o que me dá condições para escrever? É um caderno e um lápis, uma caneta, né? Então, eu não tenho ainda condição de escrever no notebook, porque eu não sou desse tempo, né? Os botõezinhos vieram depois.
Então, eu não tenho essa habilidade. Eu já vou dizer que não tenho. Mas acho bonito quem vai para o notebook e escreve. Mas, assim, eu nem tento copiar porque não dá para mim. Minhas ideias fogem tudinho naquelas teclas. Aí não dá. Então, eu não vou fazer isso. A gente tem que saber de se descobrir, né? Como é que trabalha melhor, né? O que te favorece, quais são as ferramentas que você usa. O escritor ele tem que estar muito atento a isso. Claro que as pessoas modernas escrevem no notebook, lógico. Mas o meu notebook ainda é o caderno e a caneta. Porque eu não consigo, não vou dizer que consigo. Você tem que procurar saber com o que você se adapta melhor, eu penso, né? E o escritor, ele precisa ter essa liberdade, eu acho, na hora da criação, né? Porque senão não cria, não consegue, Pelo né? contrário, em vez de inspirar, ele atrapalha. Exatamente. Não pode ser atrapalhado com nada. Se atrapalhar, já era. Então, assim, para quem vai começar a escrever, se dedica, né? Tem aquele momento realmente encara esse momento como uma coisa sagrada, momento único, momento de produção, ele é muito importante. Não pode ser uma coisa no meio de uma bagunça, também não dá para você escrever, né? Você tem que ter o seu momento, o seu lugar, a concentração, o gosto pelo fazer, né? E depois você tem que fazer um momento de correção daquilo que você escreveu, é importante, naquela mesma hora, e aí você vê onde é que precisa ajeitar, mudar, acrescentar. Então, tudo isso é muita, vamos dizer assim, é muita entrega para quem vai escrever. Se não tiver essa entrega também, eu acho que não consegue, né? Pelo menos eu penso, no meu caso. Né? Ok, Márcia. Muito obrigada por você ter aceito o convite, por participar do programa Perfil. Sucesso nos seus trabalhos, no seu novo livro, lançamento aí. Que venham mais ideias, que venham muitos livros e sucesso para você. Tá certo? Isso. Muito obrigada. Eu te agradeço. Foi muito bom. Estou muito feliz com a editora Ser Poeta, pelo atendimento, pela preocupação, pelo tratamento VIP que a gente tem, né? É como andar de avião de primeira classe, eu comparo, né? Então, eu acho que eu estou na primeira classe nesse avião. Então, eu agradeço muito e quero te dizer que estou inteiramente às ordens para qualquer trabalho que você queira fazer comigo, pode contar, tá certo? Ok. Seja bem-vinda mais uma vez ao programa Perfil, Poeta, viu? Está certo, muito obrigado. Só tenho a agradecer. Muita gratidão pelo o trabalho que eu estou dando a vocês e vocês estão realmente fazendo muito bem. Viu? Então, de parabéns. É um prazer. Fique com Deus e até a próxima. Beijos. Até. Tudo de bom. Beijos. Tchau, tchau. E agora chegamos ao final de mais um programa Perfil. Eu só tenho a agradecer a todos pelo carinho. E até a próxima entrevista. Beijos.